Júnior e com a notícia na voz de Alex Silva. Pois não, Alex? Vamos lá então, Pitoli. O PL, o Partido Liberal, no caso a legenda do Bolsonaro nas eleições de 2022, apresentou ontem uma representação eleitoral para verificação extraordinária, na qual questiona o resultado do segundo turno da eleição presidencial, Pitoli. De acordo com o relatório apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos válidos na disputa contra Lula. A estratégia de questionamento, Pitoli, da eleição pelo partido do Bolsonaro já foi antecipada por aqui. A gente já havia falado dessa questão quando teve o relatório do Instituto Voto Legal vazado naquele primeiro momento pelo portal Antagonista. Pitoli, no caso, é dito o seguinte, o partido, no documento, protocolou o seguinte: os únicos votos que podem ser idoneamente considerados como válidos, porquanto auditáveis e fiscalizáveis, na eleição geral referente ao segundo turno do pleito eleitoral de 2022, são aqueles decorrentes das urnas modelo UE 2020. Esse argumento foi colocado no documento protocolado e se baseia na auditoria do Instituto Voto Legal, esse instituto que foi contratado pelo PL para fazer a auditoria das eleições. Essa representação foi encaminhada ao TSE em nome do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, também do presidente Bolsonaro e do candidato a vice em sua chapa de 2022, o general Walter Braga Neto. Segundo o Valdemar da Costa Neto, Pitoli, a intenção desse pedido de verificação é contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Foi o que ele disse na coletiva que foi feita ontem. O relatório técnico, Pitoli, aponta o que seriam inconsistências graves e insanáveis de funcionamento de uma parte das urnas eletrônicas utilizadas em 2022. É dito o seguinte no documento: essas inconsistências dizem respeito às urnas dos modelos de fabricação, o E2009, o E2010, o E2011, o E2013 e o E2015, que apresentam problemas insanáveis de funcionamento, com destaque à gravíssima falha na individualização de cada arquivo log de urna e sua repercussão nas etapas posteriores, tais como o registro digital do voto, o RDV, e a emissão do boletim de urna, o BU, e, consequentemente, na ausência de certeza quanto à autenticidade do resultado da votação, diz o documento. Pitoli, o responsável pela auditoria em que se baseia o relatório, o engenheiro Carlos Rocha, ele chegou a explicar que é impossível associar aquela atividade com a urna que a realizou. Isso é um indício muito forte de que há um problema nos programas. O PL argumenta que a indicação de um único número de identificação UE em todos os arquivos log emitidos pelas urnas de modelos anteriores às urnas eletrônicas 2020 configura indiscutivelmente grave erro no processo de individualização das urnas eletrônicas e falha inaceitável para a correta e certeira autenticidade no resultado eleitoral, na cadeia de custódia dos dados e registros lançados em tais documentos. No relatório, Pitoli, também é apontado o seguinte: uma apuração realizada apenas com base nos resultados das urnas do modelo UE 2020, 40,82% do total das urnas utilizadas no segundo turno, que reitere se possibilitam, com a certeza necessária, validar e atestar a idoneidade de seus votos. O resultado, que obviamente se apresenta, atesta nesse aspecto de certeza eleitoral impositiva ao pleito 26.189.721 votos ao presidente Jair Messias Bolsonaro e 25.111.550 votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, resultando em 51,05% dos votos válidos para Bolsonaro e 48,95% para Lula. O que se busca evidenciar com este resultado empírico, extraído das urnas eletrônicas do modelo UE 2020, repita-se, distribuídas uniformemente pelo país pela própria Justiça Eleitoral, a partir de elementos de auditoria válida e que atestam a autenticidade do resultado eleitoral com a certeza necessária, na concepção do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é que os votos válidos e auditáveis do segundo turno do pleito eleitoral de 2022
atestam um resultado diferente daquele anunciado por esse Tribunal Superior Eleitoral no dia 30 de outubro de 2022, conferindo posição preferencial de 51,05% da população ao presidente Jair Bolsonaro. E isso é dito, então, são trechos do documento que foi entregue pelo Partido Liberal, baseado na auditoria do Instituto Voto Legal ao TSE. Pitoli. Olavo, depois desse resumão apresentado pelo Alex Silva e fundamental para a compreensão do que aconteceu ontem, eu queria te ouvir. Vamos lá. Vamos resumir o resumo. Fica à vontade, viu, Olavo? Nosso programa hoje está dedicado à leitura mais profunda desse assunto para que o brasileiro entenda as consequências do que o PL apresentou ontem, viu, Olavo? São muitas faces, né? Então nós temos uma face importante que é o próprio relatório, a outra face importante é a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre essa ação que foi impetrada, a outra face importante é o Gilmar Mendes fazendo política, enfim, mas vamos começar então pelo relatório. O que acontece, amigo ouvinte? Lembra que nós já falamos aqui na segunda-feira sobre as urnas antigas, né? As urnas antigas, anteriores a 2020, quando elas se comunicam com a apuração central, vamos chamar assim, ela faz essa comunicação baseada num número, como se fosse o RG da urna. Só que o que aconteceu? 279.336 urnas tinham o mesmo RG. 279 mil urnas tinham o mesmo RG, o mesmo número de identificação. O que isso acontece? Qual o problema desse negócio? Esse log, né, contém história da urna, o que aconteceu naquela eleição, que hora que ela foi ligada, que hora que foi feito o teste, como foi os horários dos votos, a dinâmica desses votos. Só que não tem como acessar. Não tem como acessar diretamente por esse log, porque 59% das urnas eram antigas. Falamos sobre isso, né, na segunda. E aí, como é que fica? Esse relatório, amigo ouvinte, é de uma importância tão grande, porque a lei estabelece assim, problema na eleição com mais de 50% dos votos, anula. Só que esses números que geraram esse relatório, que o Alex mencionou aí, fez um resumo com maestria, esses números são suficientes para anular. Olha a gravidade do que está acontecendo, a gravidade. E aí, Olavo, como é que fica? Amigo ouvinte, o relatório, ele colocou ali umas hipóteses, né, do que pode estar acontecendo de problema, né? O que pode ter acontecido que gerou esses códigos de log com um único número? Erro humano não intencional, invasão externa do sistema do TSE, está no relatório. Invasão interna dos programas, atuação ilícita de servidores, eventual, tudo isso pode ter acontecido. Agora, pega essa, cara. Nas urnas antigas, o Lula ganhou. E nas urnas novas, quem ganhou foi o Bolsonaro. Mas não tem um jeitão de coisa errada? Agora vamos ver como será o procedimento. Acho que nós podemos falar dos outros tópicos em outros momentos. Vamos ver como será o procedimento da justiça. O cheiro de coisa errada é muito forte. Olavo, na verdade, o cheiro de coisa errada vem desde o momento em que Alexandre de Moraes equivocadamente diz: o resultado é incontestável, concorda? Internacional ganhou do Corinthians, ele corintiano, segundo Alexandre de Moraes, e eu não pude contestar o resultado, né, diante de um gol duvidoso. Naquele momento, para mim, passou a cheirar muito mal o posicionamento antecipado de decisões que viriam por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Naquele momento, Olavo, eu confesso a você que já me espantei. Espera um pouquinho.
Como é que ele sabe que alguém vai contestar? Como ele sabe, Alexandre de Moraes, que nós vamos aqui rebater o que aconteceu durante todo o processo e culmina numa eleição cheia de dúvidas. E agora, o motivo pelo qual o silêncio do presidente do Bolsonaro se fez necessário até este momento. Veja, preciso enaltecer a disposição do presidente Bolsonaro, sabendo de tudo o que sabe, e o silêncio que ele conseguiu fazer até agora. Olavo, o Cláudio fala, você fala, a gente debate aqui na rádio. O presidente Bolsonaro é o homem mais bem informado do Brasil. Ele tem que ser o homem mais bem informado do Brasil. Por que é que o presidente Bolsonaro pediu o voto impresso auditável? Por que é que se lutou tanto para a aprovação de uma PEC, para que definitivamente as urnas pudessem, então, emitir um extrato, um comprovante do voto que serviria para a confrontação do que nós digitamos numa urna eletrônica e apuramos num papel, num extrato, como se fosse um extrato da sua conta bancária. Por que é que ele insistiu tanto? Porque ele tinha as informações de que as urnas apresentavam esta vulnerabilidade. Primeiro ponto. Por que é que Barroso vai ao Congresso, vai à Câmara e consegue inclusive mudar membros de uma comissão e na sua saída, o mesmo mentiroso que disse perdeu o mané, não a mola, disse que a eleição não se ganha, se toma. Vamos juntando essas peças aí. As peças estão para você montar esse quebra-cabeça. É um único quebra-cabeça. Faltavam peças que chegaram ontem e outras que provavelmente cheguem ao longo do dia. Afinal de contas, o que o Xandão trucou ontem, o relatório do primeiro turno já está pronto. Já está pronto. Ou ele acha que engenheiros do ITA fariam um estudo apenas do segundo turno? Que o Instituto Voto Legal se prenderia apenas ao segundo turno? O que eu entendo, e tem ouvinte no chat que pensa da mesma forma, é que Alexandre de Moraes, a gente vai falar disso, das 24 horas, foi aquele tempo da resposta que ele não tinha para dar. Sabe aquela, quando você faz a pergunta para alguém e fala assim, eu não entendi. É claro que a pessoa entendeu. Ela só está querendo um tempo para pensar na resposta que vai dar. Eu não entendi. Você pode repetir? Não, mas você está falando disso ou daquilo? O cara na cabeça dele está construindo a resposta. Alexandre de Moraes ontem trucou. Aliás, Pele trucou. O Alexandre de Moraes quis gritar 6, só que vai tomar um 9 na orelha, amigo. E vai ser hoje. Então, eu só preciso fazer esse resgate do que nós vivemos na construção desse pleito, desde o pedido do voto impresso auditável, desde a ida do Barroso ao Congresso, o mesmo do perdeu o mané, não a mola, é o mesmo eleição não se ganha, se toma. O TSE presidido num determinado momento por quem soltou o Lula, por quem descondenou o Lula, Edson Fachin, e na sequência por quem diz que o resultado é incontestável. A gente vai falar mais sobre isso, porque às 8h29 eu quero ouvir mais um comentarista Jovem Pan, Cláudio Cofani, hoje remotamente participando desta edição do Jornal da Manhã. Cláudio, bom dia. Estamos presos agora ao comentário ao relatório do PL. Tem mais assuntos por vir. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pittoli. Está me ouvindo bem? Perfeitamente, Cláudio. Bom dia, doutor Olavo Pellegrino. Satisfação trabalhar com o senhor novamente. Cláudio, o som está um pouquinho rachado, eu não sei qual o motivo. Se o microfone está muito perto da sua boca ou se não, está um pouquinho rachado o som. Acho que eu estou falando alto. Fala aí, Cláudio. Isso, melhorando o som. Agora melhorou. Isso. É uma satisfação poder estar aqui hoje discutindo isso. É o início de uma jornada que eu continuo entendendo que tem várias portas que estão se abrindo.
e que nós vamos dialogar aqui num dos poucos lugares da mídia do Brasil onde se dialoga com transparência essas questões. E vou lembrar por quê. Aqui a gente não vive do dinheiro público e não tem pretensão a cargo lá em Brasília. Então a gente tem liberdade de tocar a vida aqui. Alô? Oi, Cláudio, pode falar, querido. Ah, tá. Posso já entrar no comentário? Claro, claro, por gentileza. Uma das coisas que mais chamou atenção, e aí eu até convido o doutor Olavo a participar disso daqui, é o seguinte. Ontem, na distribuição desse manifesto, essa representação, eles pedem que seja feito por sorteio. E foi feito efetivamente por sorteio. E o sorteio indicou a ministra Carmen Lúcia para ser relator desse processo. Não vi nenhum outro lugar na mídia ainda falar isso. Aí, logo na sequência, o processo promove a redistribuição do processo para o novo relator. E passa para a pessoa do presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes. Desculpa, Cláudio, eu vou te interromper. Teu som está inaudível. Preciso que você recupere melhor o som para a gente poder te ouvir melhor. Se você recuperar a transmissão, você vai ver, está inaudível, Cláudio. Enquanto você recupera aí para a gente, eu preciso te ouvir. 8h32, 8h32, intervalo no rádio, a gente...